Na terra de Kunon, 3 países poderosos dominam com espadas e magia. Se surgir um problema em qualquer um deles, uma grande guerra pode eclodir no continente. Contudo, o maior perigo é um Pokémon maligno chamado Daganzot. Todos estão apavorados, pois ele é como o Alduin de Skyrim. Assim, decidem selar Daganzot em uma cerimônia realizada pelos magos e cavaleiros mais fortes. Todos estão posicionados, prontos para agir. Lord Barrow, o mago, conduz o ritual com sua esposa, um cavaleiro e seu filho, Hero. Hero segura um espelho lendário para selar o devorador de mundos do Walmart. Lord Barrow usa sua magia poderosa e começa a cerimônia. Tudo vai bem, o dragão está sendo selado pela magia de Dietrich. Mas então, Lord Barrow é atingido por uma flecha nas costas, ele deixa cair o bastão do feitiço. Sua esposa tenta ajudar, mas ele diz para continuar o ritual, ou o dragão destruirá tudo. Contudo, é tarde demais. Daganzot escapa do feitiço e quebra o espelho. O dragão ataca Hiro, mas seu pai usa sua segunda magia mais forte para salvá-lo. Barrow lança um feitiço no dragão, mas Hero também é atingido, e fica com uma cicatriz no peito para sempre. Mesmo assim, as chamas do dragão irrompem e todos são oprimidos. No fim, Hiro foi o único sobrevivente. Jirou, um espadachim e amigo dos pais dele, o acolheu e criou. Hiro queria vingar os pais, então treinou com Jurou diariamente. Não foi fácil, pois ele teve que cuidar desse garoto que deveria estar em casa jogando Fortnite. Após anos de treinamento, Hiro acredita estar pronto para sua vingança. Com uma espada, ele inicia sua jornada e chega a uma cidade. O guarda pede para ver seu rosto e se afasta. O guarda se surpreende ao ver outro protagonista genérico de cabelo preto e o deixa entrar. No mercado, as pessoas notam de repente uma garota fera, Chari-Charu, e o Gran Troa flutuando. Ela anuncia que seu mestre, Naambuco, está chegando. Luzes circulares surgem no chão. Guardas aparecem. Incrível, pessoal. Uma carruagem mecanizada avança, levando Naambuco, o Senhor Besta. Ele cumprimenta e pede ao ajudante para jogar dinheiro. As pessoas correm para pegar. Hiro tenta pegar uma moeda, mas um garoto a pega e mostra aos amigos. O líder adverte Pesh a não aceitar dinheiro de Nambuco, dizendo que é dinheiro do povo. Eles assistem ao desfile, e um menino diz que preferiria roubar o Gran Troa de Nambuco, que concede desejos de dinheiro e comida. O líder manda voltarem ou o chefe ficará furioso. Reshad ignora, e entra na carruagem de Nambuco. O herói, divertido, decide ir embora. Ele se depara com uma estátua, e o dono da loja explica que é do herói Dalhalbart, que salvou a donzela dourada Pichiktran de um dragão. Dizem que o brasão do herói, o brasão do dragão guardião, foi um presente para os ancestrais do proprietário, que o dono exibe para as pessoas. Alguns ouvintes duvidam da existência do dragão, já que ele morreu há 10 anos, e chamam o brasão de falso. No entanto, Hiro se interessa pelo brasão. Um garoto chamado Tomit pega, mas um homem gigante o agarra como uma máquina de garras. O dono da loja chama o gigante para dar uma lição no garoto, mas Hiro intervém, posando como se tivesse um cachorro dentro. As pessoas se reúnem, impressionadas com Hiro segurando sua espada enorme com uma mão. O gigante se assusta, e o dono da loja reclama que o garoto roubou o brasão da família. Hiro joga uma moeda de ouro para o dono da loja. O garoto é libertado, e o dono da loja sai com o gigante, agradecendo a Hiro por comprar o brasão. Hiro pega o brasão. Hiro pergunta se o garoto está bem, mas se surpreende quando Tomet diz que ele deveria ter se metido na sua vida. O garoto assobia, chamando seus amigos. O plano era criar uma confusão e seus amigos roubarem carteiras. Durante a distração, ele pega o brasão de Hiro e foge. De volta ao esconderijo, os garotos reclamam que Hiro estragou o plano. De repente, Hiro chega e estraga o plano deles. Eles ficam surpresos ao vê-lo ali. Tomit zomba dele por buscar uma bugiganga de conto de fadas, mas Hiro se apresenta e pergunta o nome do garoto, que é Tomet. Hiro diz que o brasão é seu Dalhalbart e vai embora. Tomit o impede e a gangue se prepara para lutar. Eles dizem que tudo que roubaram é deles. Tomit pergunta o próximo passo de Hiro, que se joga da janela. Os garotos vão ver se ele está bem, mas Hiro fugiu pelo telhado. Começa uma perseguição entre eles e Hiro, que se diverte com manobras tipo Assassin's Creed. Tomet e outro garoto seguem Hiro. A perseguição continua, mas o outro garoto se cansa, enquanto Tomit ainda se diverte. O garoto exausto balança e quase cai do telhado. Ele se segura no parapeito, Tomet tenta ajudar, mas ele perde o controle. Hiro o salva. O alívio é breve,
pois outros garotos chegam, informando que o garoto gordo foi pego tentando roubar o Grand Troa de Nambuco e será executado ao amanhecer. Tomet corre para salvar Pechat sem hesitar, e os outros garotos o seguem. É de manhã, e a execução de Pechate está para acontecer. Charicharo anuncia o crime enquanto soldados cercam a plataforma. Tomet e sua equipe na multidão assistem impotentes, cercados por guardas. De repente, Hiro surge, dizendo aos rapazes que cuidará disso, afirmando que um herói nunca deixa de fazer o bem. Quando estão prestes a enviar o garoto gordo para o inferno, Hiro avança e pede que libertem o garoto. Ele não pode garantir que Pechat é inocente, mas acha a pena de morte muito severa. Charicharo pergunta quem ele é, e Hiro se apresenta como espadachim errante. Charicharo ri e manda os soldados atacarem. Os guardas cercam Hiro, que parece satisfeito, e diz estar arrepiado. Ele desvia, bloqueia e chuta, ensinando que espadachim só saca a espada quando necessário. Hiro balança sua lâmina, alertando-os para não o irritarem. Shirucharu o desafia a sacar sua lâmina e lança um raio, destruindo a casa de um civil. Hiro desvia facilmente, desembainha sua lâmina e derruba os guardas sem esforço, fazendo uma pose impressionante. Contudo, os guardas se examinam e veem que não foram feridos. Confuso, o herói diz que tinha certeza de que os cortou. Charicharo o repreende, perguntando por que luta com uma faca. Antes que ele explique, Jirou, o comerciante de socos e chutes, começa a atacar. Charicharo fica confusa com o recém-chegado, mas percebe que Peixe não está mais no pódio. Jirou entra, chamando Hiro de jovem mestre, e diz que estava procurando por ele. Hiro o repreende para não chamá-lo assim, mas Jurou insiste. Uma criatura falante chamada Palupa surge, entregando a bainha da lâmina a Hiro, e culpando Jurou por prometer que Hiro se tornaria mestre espadachim em 10 anos. Hiro grita que é espadachim, mas Palupa questiona sua habilidade com a faca dada, deixando Hiro sem resposta. Palupa diz que Hiro não deveria pensar em derrotar o dragão com sua habilidade atual. Charicharo interrompe, pedindo que lutem em vez de falar, ameaçando executá-los. Ela abre o grande Troa e pega o orbe brilhante, querendo mostrar seu poder. Hiro reconhece a esfera como parte do tesouro selado de seu pai. Nambuco, observando de uma torre, pergunta se Hiro fala a verdade. Charicharo nega, dizendo que o grande Troa pertence a Nambuco e realiza qualquer desejo. Ela pensa em usá-la para desejar a morte de Hiro, mas ele avisa que a esfera é de seu pai e deve ser devolvida. Jirou se junta a Hiro e saca sua espada. Charicharo libera o poder da Spirit Bomb, assustando os espectadores. Nambuco diz que o show acabou e sai. Porém, quando Charicharo tenta um ataque com a Grand Troa, o ataque é bloqueado e repelido para uma montanha próxima. Nambuco se surpreende com o resultado. A sombra de um dragão aparece sob Hiro e seu grupo, mostrando que Daganzot bloqueou o ataque. Todos ficam confusos e com medo quando o dragão ruge. Hiro está assustado, e Geru se move para protegê-lo. Estranhamente, há uma ligação entre Hiro e o dragão, já que ambos têm cicatrizes iguais no peito. A marca no peito do herói brilha, e ele fica paralisado de medo. De repente, seus olhos ficam vermelhos, refletindo os do dragão. Tomado pela raiva, Hiro ataca, mas Dragon Bro o coloca em coma. Daganzot solta um rugido poderoso, fazendo tudo tremer. Nambuco está emocionada, vendo tudo acontecer. Os soldados disparam flechas no dragão, mas sem efeito. Charicharo ordena que parem, percebendo que não podem vencer Daganzot. Algumas flechas vão em direção a Hiro, e Juru se coloca como escudo. Surpreendentemente, o dragão desvia flechas com sua cauda, protegendo Hiro e Jurou. Daganzot balança nos pilares, derrubando-os, e ataca soldados com a cauda. O dragão até destrói prédios. A situação confunde todos. De repente, Daganzot se retira para a sombra e some. A área clareia e as pessoas avaliam os danos. Alguns dizem que Nambuco foi longe demais ao chamar Daganzot na torre. Nambuco diz que a ressurreição de Daganzot após 10 anos o beneficia. O medo que ela causa fará as pessoas buscarem proteção do senhor feudal, mesmo sabendo que ele não tem esse poder. Nambuco acha que isso o tornará governante de todos. Quando Daganzot volta para destruir o continente, Guru leva o herói inconsciente ao esconderijo de Tomit, onde Lord Dumps conta a história do herói, incluindo seu pai e família. Minha mãe. Há 10 anos tentaram selar Daganzot. Palupa pergunta por que o selamento foi na área que liga os 3 reinos, Balbagoa.
Juru explica que os reinos não queriam o selamento em suas terras, então usaram a zona de amortecimento. A esposa do Lord Barrow, Kismatete, foi crucial para atrair Daganzoth. Por que esse nome? Não sabemos. O teto envolve o tesouro de Lord Barrow, a espada divina de Kismatete, o espelho sagrado de Hero e o poder de Daganzoth, de 100 magos. Embora o teto parecesse quase pronto, Daganzoth, os magos e soldados foram engolidos pelas chamas devoradoras de alma de Daganzoth. Juru explica que essas chamas destroem até a alma, e quem morre por elas não pode ser revivido por magia. Fica claro que foi assim que os pais de Hiro morreram. Quando Hiro acorda gritando sobre Daganzoth, Juru tenta acalmá-lo. Harrow pergunta onde estão, e Palupa diz que estão na casa de Tomit. Hiro rapidamente pergunta sobre Daganzoth, pronto para se levantar. Jeru o impede, dizendo que Daganzoth e seus pais se foram. Hiro insiste em derrotar Daganzoth, mas Jurou o chama de tolo. Tommen intervém, duvidando que o herói possa derrotar o dragão com sua habilidade atual, citando que nem 100 magos superariam a força de Daganzoth. Hiro percebe que é uma fraude, decide se acalmar e apresenta Jirou como seu treinador ao grupo. Tarmid permanece cético, sugerindo que apenas trabalho duro não fará Hiro derrotar o dragão. Hiro diz que, se conseguir, revelará seus verdadeiros poderes. Tomit ri, mostrando descrença. Pechat concorda, sugerindo que o grande troll pode realizar qualquer desejo, permitindo ao herói usá-lo para vencer Daganzoth. Hiro concorda, certo de que seu pai também tentou derrotar Daganzoth com a grande troa. Ele crê que recuperar o tesouro selado e vencer o dragão são passos essenciais. Quando Hiro pergunta a Tomit sobre onde está Nambuco, Tomit revela que ele já foi embora. Porém ele não sabe onde Nambuco vive. Hiro responde, insinuando que Tomit não sabe de nada. Tomit se defende, dizendo que Nambuco é um Mr. Beast malvado, fazendo todos falirem. Nambuco explora os fracos, comprando pedras mágicas baratas e deixando o senhor da cidade em ruínas financeiras. Mesmo assim, Nambuco aumenta os impostos e mantém livros duplos. O herói promete encontrar Nambuco, recuperar o Grand Troa e derrotar Daganzoth. Palupa diz que isso parece muito trabalhoso, mas Hiro permanece firme. A sós com Hiro e Palupa, Tomik pergunta se Hiro realmente vai atrás de Nambuco. Hiro confirma, mas Jeru intervém, dizendo que as habilidades de espada de Hiro são fracas como o inferno e que ele não sobreviverá ao inverno. Apesar do aviso de Jeru, Hiro está decidido a ir. Jeru decide ensinar Hiro e o leva a uma árvore cheia de slimes, instruindo-o a derrotá-los. Hiro ataca uma gosma, mas é atacado. Jirou diz para tentar de novo. Agora, Hiro está mais atento, mas a gosma ainda o domina. Eles pulam, o rosto quase sufocando-o. Polupa comenta que Jirou deveria perceber que Hiro não é diferente, e é um tolo. Jirou admite que só ensina habilidades com espada, mas Palupa aponta que, se Jeru não ajuda Hiro, que não tem talento para a espada, talvez essa não seja a melhor abordagem. Eles observam Hiro ainda lutando para acertar um golpe. Bro, é uma causa perdida. Palupa está contando o dinheiro quando Hiro percebe um dragão de areia à espreita sob a areia atrás de Palupa. Ele pergunta a Palupa sobre dragões de areia, e Palupa menciona que eles podem ganhar dinheiro vendendo a carne e a pele de um dragão de areia. O dragão de areia surge atrás de Palupa, lançando uma sombra sobre ele. Hiro ataca o dragão, surpreendendo Palupa, que pensa que Hiro o está atacando. No entanto, Pihiro salta sobre Polipe Polupa e tenta atacar o dragão, mas a espada ricocheteia em seu rosto, enquanto o dragão desmascara a fraude. Agora ciente do dragão, Palupa aconselha Harrow a fugir. Mas Harrow insiste que um herói nunca deixa uma boa ação por fazer. Quando o dragão de areia abre a boca, Harrow e Palupa se preparam para atacar. Para sua surpresa, eles veem uma garota dentro da boca do dragão. A garota se levanta, agradece ao dragão pelo Uber grátis e se despede. Hiro fica surpreso ao ver o dragão partir. A garota se aproxima de Hiro, que se afasta. Ela encosta a cabeça no peito dele, agradecendo pelo som do coração e pedindo que ele a acompanhe. Hiro está confuso. Palupa alerta que confiar em uma garota que sai da boca de um dragão de areia com uma varinha mágica é uma má ideia. Hiro se afasta e pergunta à garota para onde eles deveriam ir. Ela fala baixinho sobre encontrá-lo, estar onde ele está ou já estar lá. Hiro pega sua espada e pensa em fugir, mas antes pergunta quem ela é. Ela se apresenta como Cerato e diz ser a única que pode ser encontrada. Ela pergunta se ele a conhece, e Hiro diz que não. Cerato concorda, diz que não sabe o nome dele, e pergunta. Hiro conta a ela, e ela se aproxima, olhando fixamente em seus olhos,
descrevendo-os como um lago profundo onde uma deusa ou um cavalo branco poderiam descansar. No entanto, conclui que é um dragão que dorme ali. Jirou chega com lobos que caçou, assustado, perguntando a Hiro quem é a vilã e como ele a trouxe. Hiro diz que não sabe, ela simplesmente surgiu. Halupa, escondendo-se de medo, acrescenta que, por ter saído da boca de um dragão, ela é uma demi-humana, ou um tipo de monstro. Jirou prepara a espada para atacar, mas Hiro o impede, dizendo que ela não é tão perigosa. Cerato chama Hiro, e ele vê ela agachada, pegando pedrinhas e perguntando de onde vieram. O grupo, ao olhar para a garota, quase acredita que ela é fã de Keion. Hiro pergunta o que fazer. Palupa sugere não se relacionar, e Jirou diz para ignorá-la. Hiro continua treinando com os slimes, mas sem progresso. Enquanto o slime pula em seu rosto, ele o afasta frustrado. Cerato, sentada perto, pergunta se é vitória ou derrota. Hiro diz que não há ganhar ou perder. É usar e treinar. Cerato acha divertido. Hiro suspira, solta a espada e se senta, explicando que faz isso porque Jirou pediu, e não podem sair sem terminar o treino. Um lobo aparece de repente, mostrando suas presas. Hiro enfrenta o lobo, desafiando-o a atacar. O lobo ataca e ele o mata. O lobo pula e Hiro avisa, mas se fere no ombro. Ele volta para Cerato e pergunta se está bem. Ela o encara, seus olhos mudam de azul para lilás. Ela verifica o ferimento, mas ele diz que está bem. Ela então usa sua varinha para curar o ferimento, consertando até a manga rasgada. Os dois se revezam para entregar o lobo. Herói derrotado, o comerciante o arranca e dá uma moeda de ouro. Hiro sai frustrado porque seu primeiro ganho foi só uma moeda. Juru e Palupa dizem que venderam tentáculos de monstros por muito dinheiro, pois são parte da culinária. Hiro sugere que podem partir com o dinheiro, mas Jurou diz que ainda não podem ir embora, pois fizeram o trabalho duro, e não podem ir. Eles não sabem onde está o Nambuco. Hiro decide que vão procurar enquanto avançam, e pede a Juru para comprar a armadura mais cara em uma loja próxima. No entanto, Jirou sugere que ele ganhe seu próprio dinheiro, e que a cota de malha é melhor, pois querem economizar. O grupo, agora com 2 novos membros, Cerato e Tarmet, parte. Enquanto caminham, ouvem uma garota dizer que foi Sharisharu quem enviou o monstro atrás dele. Eles olham para cima e veem Eren na colina. Hiro pergunta se Sharisharu é o mago pequeno que viram. Eren diz que o plano era atraí-lo e pegá-lo. Hiro percebe que o alvo é ele. Eren sugere ir com eles, mas Palupa recusa. Eren mostra um mapa para onde Nambuco está. Surpreendendo as garotas, ela oferece a informação se a deixarem ir junto. E Hiro concorda sem hesitar. Eren menciona que existe um lugar chamado Terra, onde os desejos acabam morrendo, e mostra isso no mapa. Hiro então instrui o grupo a ir até esse local. O grupo decide seguir as orientações de Hiro. Ele alerta a todos para não se afastarem do caminho, pois há ninhos de monstros ao redor. Tahit questiona Palupa sobre o motivo de Hiro agir de forma tão arrogante e poderosa. E Palupa explica que Hiro apenas deseja derrotar os vilões. Embora seja um aproveitador e uma fraude total, Hiro os silencia e instrui a seguir em frente. Tomet e Palupa discutem o aumento do preço das pedras mágicas, enquanto um pássaro os observa de longe. O pássaro foi enviado por Sharisharu a um castelo. Ao avistá-los, Sharisharu se transporta com alguns soldados até o local, pronta para eliminar o grupo. O grupo chega a uma área de rio tão clara quanto um espelho, admirando a vista. Quando a luz brilha e Sharisharu e os soldados se materializam, o grupo fica em alerta máximo. Ela menciona que desta vez tem apoio, abre 3 círculos mágicos no chão, e 3 monstros enormes emergem do círculo. Ela ordena que os monstros e os soldados saltem sobre o herói e acabem com essa farsa. Geru dá sua capa para Palupa segurar, e Hiro faz o mesmo, bastante confiante, dizendo que cuidará de Sharisharu e que Juru deve cuidar de todos. Então ele avança em direção a Sharisharu, dizendo que a pegará e a fará levá-los para Nambuco. Jirou se prepara enquanto os monstros se aproximam, e Sharisharu lança seu ataque relâmpago contra Hiro, nocauteando-o. Ela corre para finalizá-lo. Jurou, ao ver isso, diz ao grupo para segui-lo e correr. Ao se dirigirem para onde Hiro está, Tomit percebe que Eren não está com eles, e para. Palupa diz que ela deve ter fugido de medo. Juru derrota os soldados que bloqueiam o caminho até Hiro. Quando estão perto dele, um monstro com pés grandes bloqueia o caminho. Hiro se levanta para lutar de novo, e Sharisharu usa um ataque de gelo, quebrando sua espada. Frustrado, Hiro enfrenta Sharisharu acima dele, prometendo vingança pela humilhação sofrida. Jirou corre para salvar Hiro, desviando dos ataques do monstro e perfurando seu núcleo com a espada. O monstro derrotado se desintegra,
Mas mais soldados se aproximam, e os outros dois monstros ainda ameaçam. Palupa entrega a capa a Tomite e chama Mumu para atacar. Mumu oferece armas, mas Palupa insiste que precisam correr. Ele invoca um baú mágico, coloca Cerato e Tomite dentro, e garante que Juru cuidará das coisas. Tomite hesita em deixar Juru e Hero para trás, mas Palupa insiste que só podem resolver as coisas na vida se estiverem vivos. Todos entram no baú, que desaparece. Enquanto isso, Charicharu diz a Hiro que foi ordenada a capturá-lo, mas não disseram se deveria estar inteiro. Ela se prepara para machucá-lo, mas Jurou corre para salvá-lo. No entanto, Charicharu envolve Gerou em um ataque poderoso que divide o chão, criando uma elevação e esmagando os monstros por baixo. Hiro implora a Charicharu que não machuque Gerou, mas ela ignora completamente seu pedido. Com a intenção de executar Gerou e capturar Hiro, Gerou luta bravamente contra as vinhas, mas acaba desmaiando. Hiro fica muito preocupado e chama desesperadamente por Gerou, mas Charicharu está completamente determinada a se vingar dele. Hiro então sente uma poderosa onda de energia dentro de si, e de repente, começa a pensar que é a eminência. Nas sombras, tomado por um momento de raiva e poder intenso, o corpo de Hiro passa por uma mudança realmente drástica. Seus olhos ficam vermelhos e garras surgem dos dedos. Envolto em fogo roxo, Hiro derrota os soldados facilmente com o modo Ultra Beast. Charicharu, assustado, observa o ataque feroz de Hiro. Quando Hiro ataca Charicharu e o último soldado, eles abrem um círculo mágico para fugir. Mas quando Hiro quase os alcança, suas baterias acabam e eles são transportados. Charicharu olha para trás com medo enquanto Hiro cai. Ao acordar, Hiro está no ambiente quente do Sudeste Asiático. Vendo robôs se aproximarem, ele se esconde. Os robôs são da nave de Nambuco. Hiro percebe que precisa continuar. Enfraquecido, mas determinado a perseguir Nambuco. Nambuco encontra uma senhora. Com o rosto meio coberto por um leque, ela pergunta o que Nambuco prometeu mostrar. Ele diz para ela assistir. Um fã de Boruto está amarrado em uma plataforma com 3 prisioneiros acorrentados à frente. Na colina, uma grande máquina é ajustada por Dr. Bafulapa, que reclama que o dispositivo não está pronto. Ainda é um trabalho em andamento, mas Nambuco insiste no uso. Nambuco comunica ao doutor para iniciar e terminar o ajuste. O doutor ativa o dispositivo, e uma grande pedra mágica flutua acima. O dispositivo começa a brilhar, abrindo um enorme círculo mágico no céu. Do círculo, galões e galões de Kool-Aid aparecem, envolvendo o leque de Boruto e os prisioneiros, derretendo-os. Quando a névoa se dissipa, sua mãe aparece em vermelho, e dela emerge um monstro mutante, um dos caras que não gostaram deste vídeo. O monstro tenta atacar, mas os soldados rapidamente o derrubam. A senhora fica impressionada, elogiando Nambuco como a única pessoa capaz de combinar decepção e ser fã de Boruto. Ele promete criar um exército de monstros para ela. Hiro, dos países vizinhos, observa e pensa em intervir. Problemas surgem quando o médico frustrado diz que seus cálculos estavam errados por não saber álgebra, e o monstro não deveria ter caído facilmente. Hiro confronta Nambuco. A senhora pergunta quem é o garoto, e ele diz que é um entretenimento adicional. Hiro se levanta e se apresenta como o espadachim negro. Nambuco pergunta o que ele quer, e Hiro pergunta se ele não se importa com a vida humana. Nambuco responde que percebeu que Hiro o seguia, e que o que faz com seus cidadãos não é problema de Hiro. Hiro diz que não ficará parado e revidará com sua espada. Mas, ao pegar a espada nas costas, ela não está lá. Só a bainha resta. Nambuco manda os soldados se afastarem, dizendo que derrotará esse brincalhão. Hiro se gaba de poder vencer sem espada, e Nambuco o ridiculariza, sugerindo que ele pegue leve. Hiro ataca, mas Nambuco desvia habilmente, e usa sua espada para derrubar Hiro. Com a espada no pescoço de Hiro, Nambuco revela que procura por ele, questionando sua ligação com o renascimento de Daganzote. Hiro insiste que Nambuco entregue o grande Troa, mas Nambuco diz que é dele. Sem poder fazer nada, ele é capturado, amarrado a uma cadeira, tentando se controlar. Nambuco entra, coloca ferramentas de tortura em uma mesa ao lado de Hero. Ele pega um martelo, e Hero fica assustado. Nambuco menciona uma sessão onde Hiro deve revelar seus segredos, então ele escolhe um punhal, comentando que humanos são sensíveis à dor, sugerindo que, após transformá-lo em purê de batata, terá as informações que precisa. Hiro continua lutando enquanto Nambuco se aproxima, perguntando sobre sua relação com Daganzote. Hiro pergunta por que Nambuco, um simples comerciante, está interessado no renascimento do dragão. Nambuco revela que busca o caos que o dragão trará. Porque caos significa armas,
e armas são movimento para ele. Nabucco, prestes a torturar, para e diz a Hiro que há tempo de sobra. Tempo. Ele sai abruptamente ao ser chamado pela Alteza. Hiro suspira aliviado. Sentindo-se salvo, tenta se libertar, tirando a perna da corda e usando a borda da bota para cortar as cordas dos braços. Enquanto isso, uma festa ocorre lá fora, e o Dr. Bafalopa ainda trabalha no dispositivo de mutação. De repente, ele sente algo e chama Serato. Usando um farejador em forma de cabeça de cachorro, ele procura Serato. Hiro libera o braço direito e outra perna. Está prestes a correr, mas esquece do braço esquerdo e cai. Ao ouvir passos, ele rapidamente se senta atrás da cortina. O Dr. Bafalopa entra com seu dispositivo farejador, ainda procurando Serato, ignorando Hiro. O dispositivo começa a apontar para Hiro, latindo como um cachorro. O médico pergunta a Hiro por que ele tem cheiro de Serato. Preocupado, ele pergunta sobre Serato e se Hiro a feriu. Hiro se questiona como o doutor conhece Serato. O doutor agarra a camisa de Hiro, aliviado por Serato estar segura. Hiro começa a soltar o braço esquerdo, mas para quando o doutor, sorrindo, pergunta onde está Serato. Hiro diz que não sabe, pois foram separados. O doutor pergunta como Hiro conheceu Serato, e Hiro explica. O doutor não acredita, mas Hiro insiste que foi o que Serato disse ao se conhecerem. O doutor pega um tubo, coloca no coração de Hiro, mas de repente se assusta, e vai para um canto, repetindo que é impossível. Hiro tenta se libertar e consegue, então corre para ativar o doutor, ordenando que o tire dali. Mas o doutor diz calmamente que os braços, pernas e olhos de Hiro são dele. Mas o coração não. Durante todo o tempo, não é afetado pelas tentativas de estrangulamento de Hiro. Confuso, Hiro pergunta o que o doutor quer dizer. O doutor explica que foi o destino que uniu Hiro e Serato. O doutor pega Hiro pelas costas e o lança como se fosse um parasita grudado, dizendo para cuidar de Serato, pois é seu destino. Quando está para sair, Hiro implora que não o deixe, temendo a tortura de Nambuco e a separação de Serato. O doutor concorda, afirmando que Serato ficaria triste se Hiro morresse. Ele pega um frasco de poção e diz a Hiro para beber, garantindo que não é veneno. Hiro se apressa para beber a poção antes de Nambuco voltar. Após beber, Hiro brilha com uma luz roxa e flutua. O médico diz que um dia Hiro deve conhecer Mestre Theo. Mas antes de perguntar mais, a luz fica intensa e ele é teletransportado. Enquanto isso, o grupo observa o acampamento de Nambuco e especula que Hiro esteja lá. Serato está prestes a agir, mas Eren assegura. De repente, Hiro cai do céu no chão. O grupo tem perguntas, mas Hiro diz que responderá depois, pedindo que saiam imediatamente. Eles acampam em uma caverna aconchegante numa pequena cidade. Hiro conta a Serato sobre o velho estranho que o salvou, e ela percebe que ele tem o cheiro do Dr. Bafalopa. Jiru, em sua sabedoria, sugere que o coração de Hiro, por não ser dele, poderia estar ligado a Daganzoth. Ele pergunta se Hiro já sentiu uma ligação como um batimento cardíaco ou uma marca no peito de Daganzoth. Hiro toca sua própria marca, pensativo. Eren questiona se, já que o coração de Hiro não é dele, o de Daganzoth também não seria. Jirou sugere, deixando Hiro confuso, que os corações podem ter sido trocados, e que Daganzoth talvez tenha protegido o coração do herói, não o próprio herói. Hiro hesita em acreditar, mas Juru propõe que, há 10 anos, o Lord Baro, pai de Hiro, pode ter trocado seus corações em um movimento desesperado. O estranho poder que Hiro mostrou contra Charicharo pode estar no coração de Daganzoth. Jirou acha que raiva e medo extremos desencadearam a forma de dragão de Hiro. Hiro, frustrado, pergunta se sua morte ou a de Daganzoth significará a morte de ambos. Juru admite não saber. Hiro, querendo vingar seus pais, está pronto para enfrentar a morte, mas não quer que essa trama complique sua mente. Frustrado, ele corre para fora da caverna. Jeru e Palupa o seguem. Aaron quer ir atrás, mas Tomite a aconselha a ficar, pois parece ser pessoal. Hiro sorri ao perceber que há outro. Para trocar seus corações. Sua determinação em derrotar Daganzoth é renovada. Eren se encontra com Nambuco, compartilhando detalhes sobre a forma de dragão do Hiro e o coração de Daganzoth. Nambuco acha a informação interessante, mas pergunta por que confiar em Aaron. Ela diz que vender informações é seu trabalho, e ele pode confiar. Nambuco pergunta o preço, e Eren oferece um desconto de promoção de verão. Nambuco estala os dedos e uma plataforma movida por pedra mágica desce. Nela há uma concha preta com contas e corda, chamada Alshina, que Eren acha interessante. Nambuco explica que,
Caso suas informações sobre Hiro ser filho de Baru estejam corretas, Hiro retornará um dia para buscar o Gran Troa. Até esse momento, ele planeja esperar pacientemente por Hiro. Eren pega sua recompensa e parte. Enquanto isso, Naambuco tem outros planos em mente. Ele chama Charicharu e ordena que ela vá atrás de Hiro para eliminá-lo. Hiro e Jirou estão bem acordados, sem conseguir dormir. Eles conversam sobre o fato de Hiro se sentir desconfortável com um dragão dentro dele. Do lado de fora, um dragão, uma sombra assustadora, se move de repente, devorando um cachorro e causando um estrondo. Hiro e Geru percebem e vão para fora. A sombra entra em uma onda selvagem, explodindo prédios. Hiro corre com sua espada e sugere ir ao plaza. Jirou quer ficar, mas Hiro corre. Na praça, a sombra rasteja em uma torre. Ela vira um símbolo de Daganzot, fazendo a torre explodir. Hiro vê ele comendo pessoas, fica assustado. Serato quer achar Hiro, mas os amigos a impedem. Preocupado, Hiro tenta avisar para fugirem, mas são sugados. Ele quer salvá-las com a espada, mas Geru impede, dizendo ser arriscado. Hiro discorda, mas antes de discutir, a sombra vem. Juru empurra. Hiro ataca a sombra, mas ela desvia e o suga. Serato ignora o aviso de Jurou e corre para Hiro, insistindo que o inimigo não é Daganzot. Jirou usa sua espada de forma esperta para se ancorar, evitando ser sugado pela sombra. De repente, uma luz rosa cobre a área, cegando Hiro por um instante. Ao abrir os olhos, ele vê Charicharu flutuando, segurando um guarda-chuva longo e um frasco azul claro. Em um flashback, Nambuco deu a Charicharu o frasco com um elemento negro criado pelo Dr. Bafalopa. Ao abrir, liberou um elemento negro faminto que devorou pessoas e tomou o centro da cidade. Serato, com Tomite e Palupa, tenta alcançar Hiro, mas a sombra bloqueia destruindo um prédio próximo. Charicharu zomba de Hiro por sempre correr para ajudar. O Dr. Bafilapa, no palácio de Naambuco, fica contente ao ver Serato pelo monitor, mas Naambuco insiste em focar em Hiro. Charicharu ordena que a sombra devore Jirou, que ainda resiste. Ela diz que a sombra foi feita para atrair Hiro e comer Geru. Com seu guarda-chuva espinhoso, tenta esfaquear Hiro, que segura o guarda-chuva. Mas Charicharu libera uma carga elétrica, chocando Hiro. O Dr. Bafalapa pede a Naambuco para não matar Hiro, pois ele é o destino de Saraato. Naambuco ignora o médico, curiosa para ver o que Daganzot fará com Hiro em perigo. Charicharu insiste em direcionar o guarda-chuva ao peito de Hiro. Mesmo com a resistência de Hiro, ela perfura seu peito, liberando uma carga negra. De repente, Hiro se transforma em dragão, lançando Charicharu para longe. Todos ficam admirados com a forma de dragão de Hiro, enquanto ele se aproxima dos soldados, com Charicharu se escondendo atrás de um deles. O Dr. Bafilopa fica maravilhado com o poder, sem conseguir medi-lo, enquanto Nambuco se alegra com o sucesso do plano. Hiro, no entanto, começa a gritar de dor, parecendo perder o controle. Jirou quase é engolido pelas sombras, mas Eren lança uma flecha brilhante que atravessa as sombras, fazendo-as sumir e libertando Jirou. Ele corre em direção a Hiro. Charicharu se teletransporta e afasta os guardas, ordenando que a sombra ataque Hiro. Quando a sombra ataca Hiro, ocorre uma enorme explosão que estilhaça o chão. Do chão destruído, Daganzot surge lentamente. Jirou se esforça para alcançar Hiro, mas quando consegue, Daganzot emerge totalmente, e surpreendentemente, Hiro se levanta, pega sua espada e corta Jirou. A sobrecarga de energia faz as telas de observação do Nambuco se quebrarem. Daganzot recua para a sombra e Hiro volta à forma humana. Palupa e Tomete correm para ajudar Ju, enquanto Serato fica assustado com os eventos. Chocado, Hiro vê Geru no chão junto a Daganzot-gon. Nambuco percebe que precisa de Hiro para trazer Daganzot-gon. Gerou desperta e encontra Hiro, Serato e Palupa ao seu lado. Hiro agradece que Gerou esteja bem e pede desculpas por atacá-lo sem querer. No entanto, Gerou sente dor ao se mover, agravando seu ferimento. Kalupa garante a Hiro que não foi culpa dele, e que apenas perdeu o controle da forma de dragão. Hiro pergunta a Serato se ela pode curar Geru. Ela faz o mesmo que antes, e Jurou se recupera, aliviando o grupo. Eles partem para a montanha sagrada onde está o mestre Tel. Juru sugere que, como o Dr. Bafalopa instruiu Hiro a encontrar esse mestre, ele deve ajudá-lo a treinar sua forma de dragão. De repente, o mestre Tel desce flutuando e comenta que vieram vê-lo sem presente. Hiro está confuso com a situação, sem saber se o homem é realmente o mestre Tel. Geru e Palupa se curvam em respeito, explicando que eram servos do Lord Baru, que mencionou o mestre Tel. Tel os perdoa por não trazerem presentes e abraça Serato, causando ciúmes em Hiro.
Enquanto assiste ao episódio 10, A Caminho da Caverna do Mestre Tel, ele diz que Baro e Bafalapa foram seus alunos, elogiando-os como excelentes estudantes que nunca esqueceram de trazer presentes. O grupo percebe que o Mestre Tel está preocupado com isso. Gerou explica a situação desesperadora, destacando a necessidade de conselhos para combater a forma de dragão. O Mestre Tel levanta as mãos e libera uma chama negra e vermelha. Nesse momento, algo brilha no peito de Cerato. Após as chamas diminuírem, o Mestre Tel revela ser um grande mago, e explica que as chamas imitavam as de Daganzoth, criadas por sua imaginação. Ele explica que sua versão não está consumindo ou devorando a alma. No entanto, as chamas do verdadeiro Daganzoth são ainda mais aterrorizantes do que a sua imitação. O Mestre Tel reúne todas as informações, relatando as devastadoras chamas destruidoras de almas que foram liberadas por Daganzoth durante a cerimônia de selamento anos atrás. Essas chamas não apenas eliminaram inúmeras almas, mas também tornaram a terra estéril, impedindo que qualquer grama voltasse a crescer naquela região. Agora, o coração de Daganzoth, com seu imenso poder, está no corpo de Hero. Mestre Tel, após avaliar a situação, conclui que não tem conselhos sábios. Hiro, um tanto desrespeitoso, chama-o de velho, mas Palupa o adverte pela falta de respeito. Contudo, Mestre Tel ignora isso e pergunta a Hiro o que ele deseja. Hiro quer vingar a morte dos pais e questiona por que Mestre Tel não agiu há 10 anos. Ele sugere que se o Mestre Tel tivesse ajudado, talvez seus pais estivessem vivos. Mestre Tel explica que assim como tempestades naturais, um mago não pode deter o dragão maligno. O poder do dragão é esmagador demais para humanos. No entanto, oferece esperança e convida Hiro a segui-lo para receber treinamento mágico. Apesar de Hiro insistir que é espadachim, Mestre Tel propõe ajudá-lo como mago. Jirou explica que é um treinamento para ajudar Hiro a controlar sua forma de dragão, e Hiro aceita tentar. Antes do treino, Mestre Tel envia Jirou em uma missão, dizendo que não os vê faz tempo. Enquanto isso, Hiro se prepara, e Mestre Tel pede a Tamit para buscar água, pois está com sede. Aaron, percebendo a situação, se oferece para apreciar a paisagem. O treinamento começa com Cerato e Palupa presentes. Palupa aconselha Hiro a focar, e Mestre Tel desenha uma linha à frente dele. Ele orienta Hiro a caminhar sobre ela, destacando que, mesmo não sendo reta, ele deve seguir passo a passo. Palupa concorda, reconhecendo a sabedoria, mas Hiro luta para entender a lição. No próximo exercício, Mestre Tel dá a Hiro um desenho de Cerato. Quando Cerato quer vê-la, Hiro diz que não vale a pena olhar. O Mestre Tel pede que amasse o papel, e Hiro faz isso. Depois, o Mestre Tel pede para desdobrar e alisar as rugas, repetindo o processo. Cerato e Palupa concordam, achando o Mestre Tel sábio. Hiro se cansa do exercício, e Palupa o repreende, dizendo para parar de reclamar, pois o Mestre Tel está treinando-o gentilmente. Mestre Tel pede a Hiro para jogar o papel fora, mas Hiro se recusa, pois é uma foto de Cerato. Cerato pede para ver a foto, e finalmente, Hiro mostra. Mestre Tel percebe uma conexão entre Hiro e Cerato. Depois, Mestre Tel diz a Hiro para pegar uma pedrinha, o que Hiro acha estranho. Cerato chama sua atenção, mostrando que a pedrinha é uma moeda de ouro. Hiro não diz nada, mas Mestre Tel comenta que ela fica bem. Enquanto conversam, Hiro interrompe, perguntando o que fazer com a pedrinha. Mestre Tel instrui Hiro a lançá-la para cair onde ele quiser. Hiro joga a pedra casualmente, e ela cai perto do Mestre Tel, brilhando azul. O herói não percebe, pois não presta atenção. Mestre Tel pergunta se era o local desejado, mas Hiro diz que não, e que não é fácil acertar onde quer. Mestre Tel assegura que não há problema, pois o local onde ela cai é onde o herói escolheu. Hiro ainda não entende, mas Palupa e Cerato aplaudem as palavras sábias de Mestre Tel. Cansado do treinamento, Hero saca sua espada. Palupa o repreende por ser rude, mas Hiro o ataca, assustando Palupa. Mestre Tel sugere usar a espada, já que Hiro está animado. O treinamento prossegue. Os dois assumem postura de espada, e Cerato Vand fica no meio. Hero pede sua espada ao Mestre Tel, mas ele diz que a segura e a chama de lâmina Koku. Ele move as mãos, e a varinha sobe e desce no mesmo lugar, recebendo aplausos. Mestre Tel afirma que é a lâmina Koku e que, mesmo mágica, ainda é chamada de lâmina. Hiro discorda, dizendo que não é uma espadachim de verdade, e guarda sua espada. Mestre Tel decide que é hora de Hiro aprender a lâmina Koku. O herói acha estranho, mas tenta. Ele assume a postura e aponta para a varinha, mas nada acontece. No entanto,
Mestre Tel vê sinais mágicos ao redor da varinha, e o ataque de Hiro racha uma pedra próxima. O herói não percebe, mas Mestre Tel elogia seu movimento como esplêndido. Eles praticam a lâmina Koku até a noite. Naquela noite, Mestre Tel pergunta a Juru se ele ainda pesquisa magia, e Juru responde que sim. Mestre Tel parabeniza Gerou, dizendo que sua pesquisa ajudou Juru a descobrir a teoria da forma de dragão de Hiro. Ele também acha que, embora Hiro não seja bom com espada, pode ter talento para magia. No futuro, talvez o herói se proteja com magia. Gerou menciona que só ensinou Hiro a manejar a espada, mas Mestre Tel garante que Hiro tem talento para magia, e uma habilidade poderosa. Ele revela que durante o treinamento, o poder do herói era tão intenso que atravessou a varinha de Cerato sem que Hiro notasse, e até mesmo o atingiu, quase obrigando-o a bloquear com magia de defesa. Jirou se surpreende com a força de Hiro, e o Mestre Tel destaca que Hiro pode não parecer ameaçador, mas é extremamente poderoso. Ele ressalta que Hiro e Cerato formam uma dupla, e devem permanecer sempre juntos. Na manhã seguinte, o treino continua, e o Mestre Tel instrui Hiro a adotar uma postura estranha. Hiro para, dizendo que não aguenta mais esse treino bobo. Ele discute com Palupa sobre sua grosseria com o Mestre Tel. Hiro decide sair, dizendo que não está interessado, mas volta quando o Mestre Tel menciona um exame de graduação. O exame é Hiro cortá-lo com a lâmina Koku sem se mover. Hiro pergunta se vai se formar, e o Mestre Tel confirma, embora não possa usar magia. O herói assume sua posição, e todos aguardam o resultado. Ele saca a espada, corta, mas nada acontece. Cerato o elogia, e Mestre Tel finge ser atingido, mas todos sabem que é falso. Hiro pergunta se está tudo bem, e Mestre Tel diz que sim, declarando que Hiro passou. O grupo se despede do Mestre Tel e segue a jornada. Sem saber, Hiro podia usar a lâmina Koku. O Mestre Tel fez uma barreira de defesa, mas o golpe de Hiro a quebrou, mostrando parte de seu poder real. A escolha de Barrow de trocar o coração de Hiro e Dagan Zot vale a pena, controlando ambos os poderes. O grupo chega ao deserto Mort, que os levará à terra onde desejos morrem. De repente, um pássaro inimigo os ataca, mas Juru o derruba. Tomik reclama que o inimigo sempre os acha, e ouvem a voz de Nambuco na carapaça de Aaron, pedindo informações. Percebem que Eren é o traidor, o que os enfurece. Episódio 11. Juru está sério, espada em punho, exigindo explicações de Eren. Eren revela que é uma corretora de informações. Gerou pergunta se ela os vendeu para Nambuco, e Eren confirma, dizendo que ficou rica. Mas Gerou não a perdoa, afirmando que isso não resolverá o problema que ela causou. Eles decidem continuar a jornada sem ela. Eren tenta fazê-los voltar, alertando sobre o deserto difícil. Mas eles seguem sem olhar para trás. Depois, a Shari Charu. Ela se voluntaria para o experimento de Nambuco com mutações de animais. Um soldado próximo diz para ela não fazer isso. Mas ela está decidida a ajudar. É o trabalho de Nambuco. Ela sobe na plataforma, e o experimento começa. Comet reclama que deviam ter ouvido Eren sobre o deserto quente. Hiro diz que podem se virar sem ela, mas Tomit insiste que ainda precisam de Eren. À noite, ao redor da fogueira, Tomit reclama do frio. Hiro verifica Cerato, e Papula diz que a jornada ainda é longa. Geru avisa que terão mais 3 noites no deserto. Eles precisam trazer Eren de volta. No caminho, uma tempestade de areia chega, e Eren diz para correrem. Todos correm, mas a tempestade os alcança. Depois, Papula acorda, e só Aaron está lá. Aaron fala que a tempestade pode ter levado ou enterrado os outros na areia. Ela sugere ir a um oásis. Papula quer encontrar os demais, mas Aaron acha que podem se reunir no oásis. Papula, sem querer ficar só, segue Aaron. Jirou encontra Tomit, mas se preocupa com Hiro, que está ausente. Enquanto isso, Hiro e Cerato viajam juntos ao pôr do sol. Papula reclama que ainda não chegaram ao oásis. Cansado, Aaron oferece-se para carregar sua bolsa, mas ele recusa, chamando-a de tagarela. Eren se defende, dizendo que só vendia informações e queria roubar o Grand Trawa de Nabucco. Papula desmaia, pedindo água. Hiro, no chão, reclama do frio. Tremendo, Cerato se preocupa. Na manhã seguinte, Hiro ainda treme, pedindo água. Cerato teme que ele morra sem ela. Ela sente cheiro de lago no vento, mas acha que é uma ilusão. Finalmente, encontra água. Hiro alucina vendo seus pais oferecendo água, mas é Cerato. Após beberem, seguem com Cerato apoiando o fraco Hiro. Eles veem uma fera correndo em sua direção. É Shari Charu. Ela se gaba de seu novo corpo de Nambuco e se prepara para atacar. Hiro cai, Shari Charu persegue Cerato, que desvia, mas é chutado ao chão.
Charicharu pega Hiro e, com teletransporte, desaparecem na mansão de Naambuco. Serato não consegue detê-la. Hira acorda diante de Naambuco e Charicharu, perguntando por Serato e onde está. Naambuco diz que é hora de acordar o dragão e causar destruição. Com sua tecnologia, Hiro não acredita em Naambuco e exige a devolução do grande Troa, desembainhando sua espada. Charicharu quer agir, mas Naambuco a impede. Naambuco comenta que Hiro sempre é rápido para sacar a espada, e Hiro responde com confiança, atacando Naambuco. Hiro está confiante, mas Naambuco bloqueia facilmente seu ataque, apontando a espada para o pescoço de Hiro. Naambuco revela que eles se conheceram há 10 anos, na cerimônia de selamento de Daganzot, quando Hiro recebeu o Grand Troa. Hiro pergunta se Naambuco atirou a flecha em Baro, e ele confirma, explicando seu plano de usar Daganzot para causar caos e enriquecer. Baro, pai de Hiro, tentou conter o dragão, e Naambuco disparou a flecha para dar-lhe uma lição. Hiro o chama de assassino dos pais, mas Naambuco transfere a culpa para Daganzot, sugerindo que ele pode ser responsável pelo caos que levou à morte de seus pais. Mortes. Hiro promete que Naambuco pagará pela morte de seus pais. Naambuco diz não saber que Barrow trocou os A-Hearts de heróis e Daganzot, fazendo o dragão dormir por 10 anos, quando achavam que estava morto. Naambuco inveja Hiro por ter sobrevivido. Graças ao Dragon Blood Crystal, ele viu a beleza da terra e das almas queimadas pelas chamas destruidoras, uma visão gravada em sua mente. Desde então, ele quer ver aquela beleza de novo. Alimentado pelas chamas de Daganzot. Hiro insiste que não há beleza na destruição. Culpa o dragão pela morte de seus pais e outros. Naambuco rebate, dizendo que a vida humana é pequena comparada à beleza da destruição. Isso enfurece Hiro, que avança contra Naambuco para atacar. Naambuco bloqueia, desarmando a espada de Hiro. Ele diz a Hiro para desistir de ser espadachim, pois não pode vencê-lo. Naambuco não vai matá-lo. Porém, não matará Hiro, pois precisa que ele se transforme em dragão e invoque Daganzot. Hiro não consegue agora, só sente humilhação, não medo. Ampliando sua espada da alma, Naambuco explica que, com Hiro como coração de Daganzot, ele pode controlar o dragão. Enquanto isso, o grupo se une. Exceto Sarato. Juru quer que continuem andando para achar Hiro. Mas Palupa e Tomit reclamam de cansaço e não querem buscar sem rumo. Tomit pergunta a Aaron se podem usar sua concha para falar com Hiro. Aaron diz que sua concha não é tão forte, mas Tomit insiste que ela a levante como antena. Aaron ouve várias vozes, a maioria falando da guerra que vem e dos suprimentos. Finalmente, ela capta a voz de Serato, e seguem o sinal até um lugar com pedras pontiagudas. Eles veem Serato batendo em uma pedra com espinhos. Aliviado por ela estar bem, Tomet nota que Hiro não está. Ju diz que Serato tenta fazer um som chamado Drumsand, que atrai dragões. Eles veem um dragão voando. Enquanto Serato faz o som, Jurou, sem saber do dragão, mergulha com sua espada, pronto para atacar. O dragão quase atinge Serato, mas Ju intervém. Em vez de atacar, o dragão permite que Serato entre em sua boca, revelando ser amigo deles e disposto a levá-los ao destino. O grupo percebe que Ju chamou o dragão de propósito. Papulor lembra que ela também chegou até eles na boca de um dragão, antes de o dragão levá-los nas costas à mansão de Naambuco. Na mansão, Naambuco pergunta ao Dr. Bafalopa se tudo está pronto. Ele garante que a magia na esfera será comprimida no reator mágico e enviada aos reatores dos 3 reinos, formando a zona tampão. Com o Grand Troa na máquina, Naambuco pode conquistar o continente. Para isso, precisará de toda a magia da mansão e de Nambuca. Coco não hesita em sacrificá-lo por Daganzot. Quando o grupo no dragão se aproxima da mansão, percebe que parece um castelo em uma esfera flutuante. Tomet descreve como o castelo de um rei demônio. Aaron confirma que o local foi governado por um rei demônio, uma lenda que os pais contavam para assustar os filhos. Ficam surpresos que o rei demônio não era apenas um mito. Aaron explica que o rei demônio foi derrotado pelo herói, e seu castelo destruído. No entanto, magia restou nas ruínas que Naambuco usa para proteger seu castelo. De repente, uma grande flecha é disparada, abrindo um buraco nas asas do dragão, que cai. Os soldados veem o dragão morto, mas são ordenados a procurar intrusos. O grupo se esconde, mas é complicado. Perto da mansão, eles se perguntam como entrar quando um círculo mágico aparece. O Dr. Bafalopa procura Serato. Serato o cumprimenta, e ele a chama de filha. Ele sugere voltar para seu quarto, batendo no chão com o bastão. Eles são teletransportados. O grupo vê que é uma porta mágica, entra
e é teletransportado. No castelo, o médico fala sobre o crescimento de Cerato. O grupo se surpreende que uma garota bonita como Cerato seja filha de Bafalapa. Palupa pede uma explicação, e Cerato revela que ela foi criada por ordens de Nambuque Duco. Bafalapa explica que é uma boneca mágica feita por ele, chocando o grupo. Palupa pergunta a Tomit se sabia que Sorata não era humana, e Tomit admite que notou que era diferente, mas não pensou que fosse uma boneca mágica. Palupa percebe que é por isso que ela nunca comia com eles, e ele não pensou muito nisso, pois economizava no orçamento de comida. Ele pergunta a Cerato por que não falou nada, e ela diz que nunca perguntaram. Palupa insiste que ela deveria ter falado. Jirou quer saber por que Nambuco criou Cerato. Bafalapa explica que Nambuco sobreviveu à cerimônia de selamento de 10 anos atrás, com o cristal de sangue de dragão das feridas de Daganzot. Nambuco queria um soldado poderoso, mas Bafilapa, querendo o contrário, criou Cerato com beleza e bondade. Nambuco não se impressionou, dizendo que um soldado não deve sorrir. Mas Balapa não quis descartar Cerato. Ele fingiu obedecer, mas deixou que ela escapasse para encontrar Hiro. Jirou explica que o coração de Hiro não é humano, mas sim de Daganzot, que forma o cristal. Baflopa conclui que Cerato foi atraída pelo coração de Daganzot, sem ter um coração próprio. Ele começa a quebrar garrafas por perto, rindo ameaçadoramente. Cerato quer estar com Hiro, mas Bafalapa diz para deixá-lo, pois a hora do dragão supremo se aproxima, trazendo desastres. Nambuco pode usar Cerato se a encontrar, então ela deve fugir. Cerato insiste em ficar com Hiro. Bafalapa planeja mudar suas letras mágicas para fazê-la esquecer Hiro quando tudo se acalmar, mas ela se recusa, decidida a ficar com ele. Eren a segue. Bafilapa fica surpreso. É a primeira vez que Cerato o desobedece voluntariamente. De repente, ele implora ao grupo que cuide dela. Tomit e Palupa hesitam, mas Juru concorda, lembrando a missão de salvar Hiro de Nambuco. Bafalapa agradece a Jeru por sua generosidade. Seguindo Cerato, que sente onde Hiro está, o grupo passa pelos guardas e chega ao reator mágico. Nambuco aparece com Charicharu, segurando uma espada no pescoço de Hiro. Eles exigem que solte Hiro, mas Hiro avisa que é uma armadilha. Nambuco diz que esperava por Cerato e pede que vá até ele, prometendo soltar Hiro. Cerato, preocupada com Hiro, vai até ele. Jirou diz aos outros para ficarem quietos por enquanto. Nambuco os atraiu para lá para usar o poder mágico ao máximo, graças ao reator mágico. De repente, Charicharu dá um soco em Hiro, derrubando-o. Cerato corre para ajudá-lo, e com sua magia de teletransporte, leva Nambuco, Hiro e ela mesma para Balbagoa. Ela impede Jirou de interferir, dizendo que não podem alcançá-los agora. Em Balbagoa, Nambuco pede a Hiro para olhar o lugar onde seu destino começou há 10 anos. O sol começa a ser encoberto pela lua. E Nambuco declara que a hora do dragão supremo chegou. Os soldados dos 3 países assistem assustados ao sol escurecer, achando que o mundo vai acabar. O eclipse fica vermelho, e Nambuco ri enquanto o reator se junta. Charicharu explica que Nambuco planeja usar a magia do castelo para fundir os soldados dos 3 países com Daganzot. Ou seja, ele quer criar um mal maior que Daganzot, levando o continente ao caos total. A esfera ao redor do castelo começa a fechar, e Charicharu diz que está enviando toda a magia para Balbagoa. O grupo percebe que foi deixado na mansão. Palupa destaca que Charicharu também está presa, mas acredita que Nambuco não a deixará morrer. A esfera se fecha, e Nambuco aparece em uma transmissão, anunciando que, quando a esfera do castelo fechar, as almas de todos lá dentro se transformarão em magia. Ele os anima a se alegrar, pois planeja usar a magia de suas almas. O pânico surge quando todos correm para a porta para fugir. Mas Nambuco quer que fiquem, já que suas emoções alimentarão mais o reator. A magia é sugada por um grande círculo mágico. Charicharu-Re percebe que Nambuco a deixou para morrer com os outros. Furiosa, tenta se teletransportar, mas não consegue e acaba chorando. O Dr. Bafalapa chega, e Jirou pergunta se ele pode levá-los para Balbagoa. O doutor diz que quando a esfera está fechada, ninguém dentro pode usar magia. Jeru sugere teletransporte mesmo assim, mas o doutor explica que seu corpo real está em Balbagoa, e o que eles veem é só um boneco. Então, o doutor desaparece. Nambuco ri, satisfeito que as coisas estão indo como ele quer. Cerato pergunta seus planos, e ele diz que despertará algo nela. Mas Bafalapa intervém, dizendo que Nambuco não usará o Cerato. Ele ameaça desligar o reator, mas Nambuco o ataca com vento, enfraquecendo Bafalapa. Nambuco diz que ele não poderia parar o reator. Ele se volta para Cerato, ordenando que ela o obedeça.
Os olhos dela brilham em vermelho enquanto caminha até ele. Nambuco usa seu cajado no peito dela, causando dor de choque elétrico, e Hiro tenta ajudar, mas é repelido pelo campo elétrico. De repente, Serato vira uma armadura de batalha. Hiro recua, chamando-a, mas sem resposta. Ele pergunta a Nambuco o que fez, e Nambuco explica que Serato, como boneca, tem um feitiço que a impede de desobedecer suas ordens. O terror que ela causará visa fazer o coração de Daganzot bater em Hiro. Invocação do dragão maligno. Nambuco manda que ela lute, e ela ataca Hiro, que não revida. Ela o derrota gravemente. O castelo começa a desmoronar, e o grupo pensa em fugir. Talupa sente pena de Charicharu, mas ela não aceita. Geru sugere abrir um buraco na esfera para escapar. Palupa lembra de Mumu, e pergunta se há um item mágico para destruir a esfera por fora. Mumu inicialmente se recusa, mas com as contribuições de Tomit, Juru e Eren, ele acaba aceitando e dispara um canhão mágico do lado de fora, criando um buraco na esfera. Hiro é gravemente ferido pelo ataque de Serato, e Nambuco lhe diz que, a menos que ele se transforme em sua forma de dragão, ele morrerá. Ele ordena que Serato ataque novamente, mas dessa vez, Hiro bloqueia o ataque em sua forma de dragão. Nambuco informa a Hiro que, quando ele completar totalmente sua forma de dragão, Daganzot será completamente revivido. Hiro avança para atacar Saraato quando o grupo chega com o teletransporte de Charicharu. Geru chama Hiro, mas ele está tomado pela raiva. Saraato o ataca, ele salta no ar para contra-atacar, mas ela o agarra com seu cabelo. O grupo chega ao terreno de Balbagoa, e Jurou corre para ajudar Hiro, mas Charicharu o ataca por trás. Eles perguntam por que ela faz isso após o que Nambuco fez, mas, com lágrimas, ela diz que é apenas uma tola. Garota. Enquanto ela segue atacando Jurou, Hiro tenta um ataque surpresa e sorrateiro contra Serato. No entanto, ela percebe e bloqueia o ataque. Nambuco se diverte com a luta, pois isso contribui para completar sua missão. Hiro não para de atacar, mas ela continua bloqueando e contra-atacando, fazendo Hiro voar pelos ares. Nambuco então ordena que ela acabe com Hiro, e ela corre em direção a ele, bloqueando sua garra e usando a extensão do cabelo para arremessar Hiro para frente e para trás no chão. Jirou tenta intervir, mas Charicharu não o deixa. Enquanto ela ataca, apesar dos pedidos para parar, Serato levanta Hiro, prestes a acabar com ele. O medo dispara o coração de Hiro, fazendo Daganzot despertar e acertar Serato com a cauda, deixando-a inconsciente. Daganzot ruge no céu noturno. Nambuco caminha até o reator para ativá-lo, dizendo que esperou por isso por 10 anos. Mais painéis de reatores emergem do chão enquanto Nambuco fala sobre a fusão dos soldados Ten-Zero com Daganzot, tomando o Grand Troa. Ele diz que fará sua beleza eterna ao colocar o Grand Troa na máquina, ativando o reator e extraindo a magia restante da esfera. A magia explode, engolfando a área. Nambuco inicia a transformação, e após uma grande explosão, se funde com Daganzot, tornando-se superpoderoso. Hiro tenta socar Nambuco, mas ele bloqueia, dizendo que Hiro não pode detê-lo. Nambuco lança Hiro no ar e o ataca de todos os lados. Hiro sonha com seus pais, que dizem que ele ainda tem uma missão. Com novas forças, Hiro se liberta das correntes de Nambuco. Seus olhos não são mais vermelhos, e ele controla sua forma de dragão. Hiro corta os ataques de Nambuco, mas não basta. Nambuco lhe dá um soco forte, chamando-o de fraco. Eren e Tahomet correm até Bafalapa para saber como deter Nambuco. Bafalapa explica que devem desligar o reator e retirar o Grand Troa da máquina ao mesmo tempo. O médico informa que isso é para salvar Serato. Serato acorda e vê Nambuco atacando Hiro. Nambuco está prestes a liberar as chamas destruidoras de almas. Bafalapa, Eren e Tomet pegam um reator cada um. Após configurá-lo, Bafalapa pede que pressionem o botão de desligar. Ao mesmo tempo, os reatores quebram e a magia retorna ao castelo, explodindo a esfera. Isso causa dor a Nambuco. Tomit elimina o Grand Troa, e todos se alegram. Porém, Nambuco afirma que ainda pode liberar as Soul Destroying Flames. Ele solta a chama, destruindo Balbagoa, e os soldados no chão resistem ao forte vento da explosão. Nambuco fica surpreso com a destruição que causou. Ele vê Serato salvando Hiro e tenta entregar uma espada. De repente, Nambuco aparece atrás dela, pega um cristal de seu peito e o esmaga. Hiro, segurando Serato, grita por sua morte. Nambuco se gaba que ninguém pode deter o Soul Destroyer Destroying Flame. Porém, Hiro corre e corta seu braço, fazendo Nambuco gritar de dor. Hiro jura vingança por Serato e seus pais. Ele enfia a espada em Nambuco, e uma luz surge.
Nambuco, surpreso, diz que nenhum humano deveria perfurar o dragão maligno, e cai morto. Hiro volta para Serato, mas a luta continua. Daganzod emerge de Nambuco. Estão em perigo, pois Daganzod despertou todo o seu poder. O herói duvida de si mesmo, questionando se vencerá o dragão. Ao perceber que ainda tem o coração um do outro, corre para pegar a espada e quase se perfura, pedindo desculpas aos pais em pensamento. De repente, o treinamento do mestre Tel ecoa em sua mente. Ele descarta a espada e chama Tomite para jogar a grande troa. Ao pegá-la, adota a postura da lâmina Koku e retira uma espada do tesouro selado. Ele ataca Daganzot, que revida. Apunhala o dragão no peito, uma luz brilhante surge e o coração aparece. Jirou diz para trocar de coração com Daganzot. Mas ele olha para Serato, voa com o coração e o coloca nela, trazendo-a de volta à vida. Ela fica feliz ao vê-lo, e Daganzot se desintegra. O céu clareia ao contrário, revelando um céu noturno estrelado e todo o perigo é evitado. Papula corre para pegar o Gran Troa, pensando em vendê-lo e virar bilionário. Tomut corre dizendo que o usará para criar um mundo feliz. Eren também o quer, e a discussão faz o cristal cair e quebrar. Jirou diz que não era o Gran Troa, mas um tesouro selado de Baro. Com sua morte, não tem mais propósito, e não pode ser chamado de Gran Troa. Ele explica que Hiro usou seu enorme poder mágico. Hiro chora ao ver Serato viva. Ela pergunta por que ele chora, mas ele só enxuga as lágrimas. O grupo se reúne. Serato pergunta pelo Dr. Bafilopa, mas Palupa mostra o bastão quebrado do médico, dizendo que ele tentou salvá-la. Ela chora pela perda do pai. Os 3 exércitos se retiram. Em vez de lutar, Aaron revela que usou sua concha para comunicar ao rei que era sua vez. A culpa é de Nambuco. A paz volta e o grupo enterra o médico. Papula pergunta se o coração de Daganzot ainda está em Harrow, já que ele o deu para Serato. Serato agradece, mantendo seu coração batendo. Tomit diz a Hiro que agora ele deve proteger Serato, já que tem seu coração. E Hiro concorda, pois não há outra opção. Hiro entrega o brasão a Tomit, que aceita. Jirou pergunta para onde ele vai, e Tomit diz que voltará à sua cidade para ver amigos. Papula destaca que não tem dinheiro na conta, mas o grupo ignora. Geru pergunta a Hiro o que fará agora, e ele diz que continuará treinando como espadachim. O grupo argumenta que ele é melhor mago que espadachim, mas Hiro prefere a espada. Afinal, ele é o espadachim errante.